Tudo bom? Segunda parte agora da nossa aula de poluição ambiental, não é isso? Poluição ambiental é uma aula muito importante, tá bom? É uma aula que faz diferença na sua prova do Enem, tá? Estude poluição. Veja, eu não estou dizendo que poluição pode cair na prova do Enem, eu estou afirmando a você que poluição vai cair na prova do Enem. Então estude, tá bom? Olha aqui para o quadro, vamos continuar. A gente parou a aula passada falando sobre poluição da água e a gente parou no capítulo de detergentes. Vamos continuar a falar sobre detergentes, tá certo? Bem, os detergentes eles podem ser não biodegradáveis, como o alquilbenzenossulfonatos, e eles podem ser, podem formar montanhas de espumas. A gente chama de cisnes de espumas, essas espumas gigantescas aqui. Diminuem a oxigenação das águas, isso é um processo bem tranquilo de se entender. Como a luz não consegue penetrar no fundo desse lago, desse rio, não tem como a alga fazer fotossíntese. A alga não fazendo fotossíntese não tem como jogar, não tem como adicionar, aportar oxigênio a essa água, tá bom? Os detergentes biodegradáveis podem eutrofizar o meio. E composto orgânico é jogado ali, eutrofiza esse meio também, tá certo? Beleza? Se fosse biodegradável era melhor, mas geralmente esses detergentes industriais, eles são não biodegradáveis. Aí, né, começa a prejudicar maior, a ter um processo prejudicial bem maior do que o normal. Bem, magnificação trófica. O que vem ser essa magnificação trófica? A magnificação trófica é um fenômeno que ocorre quando há um acúmulo progressivamente maior de um produto tóxico de um nível trófico para outro ao longo da cadeia. É exatamente isso, é um acúmulo de substâncias. Em outras palavras, olha para mim para a gente definir isso. Como é que funciona esse processo? Funciona assim. Você joga uma substância maléfica, veneno, metal pesado no ambiente aquático. Esse metal pesado, ou esse veneno, por exemplo, ele vai passar a ser absorvido pelos componentes desse ambiente. Por exemplo, a alga vai absorver esse ambiente. A comunidade de peixes vai absorver esse ambiente. Vai absorver essas substâncias nocivas dentro do ambiente. E o interessante é que essas substâncias nocivas, elas não são lançadas fora, elas não são excretadas pelos animais, elas ficam dentro, coladas na matéria orgânica do corpo do animal, tá certo? Então é necessário observar isso, porque cai muito em prova o processo de magnificação. Magnificação quer dizer aumento ao longo da cadeia trófica, dos níveis tróficos, tá certo? Vamos olhar para cá de novo para o quadro para que a gente possa trabalhar melhor. Veja só, ele está mostrando para você aqui, as algas, que vão absorver a quantidade de veneno, depois o peixe, uma quantidade maior, depois um peixe maior, uma quantidade maior, e a ave que comeu esse peixe grande, uma quantidade maior de veneno ainda. Ou seja, o veneno ele se acumulou ao longo da cadeia trófica, de modo que o último nível trófico é aquele que possui a maior quantidade de veneno. De forma semelhante, está vendo aqui, as algas, uma quantidade X, peixe pequeno maior, peixe grande maior, peixe muito grande maior. Quando o homem pescar esse peixe muito grande, vai começar a se alimentar dele e vai comer essa grande quantidade de veneno, tá? É um processo de magnificação trófica, ele cai muito em prova, ele é muito importante, tá certo? Bem, essa magnificação trófica, ela foi muito observada, por exemplo, em vários tipos de manifestações, em vários tipos de poluições. A gente encontra isso, por exemplo, na bacia de Minamata, lá no Japão, num desastre onde algumas indústrias jogaram nos seus ambientes compostos à base de mercúrio, né? Que ficou conhecido como tragédia de Minamata. Isso foi tão importante que você estuda lá na química orgânica, né? Os compostos de Minamata são compostos que possuem mercúrio em sua composição. Bem, esses compostos, eles afetam os gametas, tá certo? E esses indivíduos, quando nascem, eles nascem com deformações, tá certo? Além disso, o próprio mercúrio, ele começa a ter efeitos nocivos no sistema nervoso central, paralisando parte do corpo e inativando partes do corpo do indivíduo,
tá certo? Tá vendo aí pessoas, desde crianças de colo até pessoas idosas que trabalhavam na época na bacia de Minamata e se submeteram a esse tipo de tragédia pela ingestão ou pela vivência, né, pelo toque com esse mercúrio aí, tá bom? No Brasil, a gente observa algo muito semelhante em relação ao mercúrio também. Por quê? Porque nos garimpos, o mercúrio ele era utilizado para trabalhar com ouro. Então ele pegava aquela rocha que ele via, a rocha juntamente com o ouro, e adicionava mercúrio a essa rocha. O mercúrio ele vai reagir com o ouro, vai formar uma amálgama, um pedaço de metal, onde você vai encontrar nesse pedaço de metal mercúrio e ouro. O que é que eles faziam? Pegavam um maçarico e botavam em cima dessa amálgama. O mercúrio, como é um metal líquido a temperatura ambiente, evaporava, vaporizava, tá certo? E você estava ali com o ouro praticamente pronto para você. Beleza? Qual é o problema disso? O problema são dois. O toque ao mercúrio, que é completamente cancerígeno e nocivo, tá certo? E a inalação desses vapores de mercúrio também era muito perigoso, tá certo? Danos gravíssimos, afeta os gametas, crianças nasciam com anencefalia, né? Com acefalia sem cérebro. Então, assim, é um processo muito, muito doloroso pelos quais as pessoas que viveram no processo da garimpagem do ouro no Brasil em décadas passadas, tá certo? A poluição do solo também é um processo muito importante de se falar ainda hoje, tá? Porque é muito bem caracterizado, tá certo? Bem, a poluição do solo a gente vê no desmatamento, a gente vê na queimada, a gente vê nas monoculturas e a gente vê no pastoreio excessivo. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, tá? Desmatamento, a gente já falou para você, comentou lá no processo dos gases, né? A pessoa corta as árvores. Qual é o problema do desmatamento? Olhe para mim. Qual é o problema básico do desmatamento? Quando você corta essas árvores, você está tirando a chance de que o indivíduo que absorve CO2, que diminui a quantidade de CO2, o faça. Né? Então, estou tirando a possibilidade das árvores de absorverem CO2 e eliminarem ou diminuírem essa quantidade de CO2 na atmosfera. O desmatamento traz isso, tá certo? Muito perigoso. Tá bom? O segundo tópico é a queimada. A queimada talvez seja um problema duplo, como a gente comentou para você, né? É um problema primário porque o ato de queimar o vegetal vai fazer com que aquele carbono que estava na matéria orgânica dele seja liberado para a atmosfera. E o problema secundário é que esta mesma planta que poderia estar absorvendo o CO2 da atmosfera não pode mais fazer esse evento. Tá certo? Então a queimada gera esse duplo problema, né? É como se fosse uma duplicidade do desmatamento em relação à queimada, tá? Olha para o quadro, olha para cá. Tu vê aqui as monoculturas. Aí você fala, qual é o problema de uma monocultura? Qual é o problema do plantation, né? Qual é o problema do plantation, da monocultura? Bem, tá aí a monocultura, né? Trigo, só soja. O problema da monocultura não é plantar somente trigo. O problema é que devastaram ambientes durante durante dezenas de anos somente para plantar uma coisa. Né? Isso é problemático na monocultura. Você tira a floresta nativa, você tira aquela floresta que conseguia absorver CO2 e você bota uma monocultura frágil ali. Então, durante o processo de formação das monoculturas, da instalação do plantation no Brasil, tá certo? Ocorreu isso. Grandes devastações, tá certo? Para ter somente a monocultura. E nós temos também o lance da agropecuária. Se liga aí, é só para a gente terminar a aula. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Agropecuária. Essa agropecuária, o que é que ela faz? Aí você fala, Tiago, a agropecuária é muito bom. A pecuária é algo sensacional. Não, veja só, ela é. O problema é que no início da pecuária do Brasil, o que é que eles faziam? Não sei se você está lembrado um pouquinho de história do Brasil. A exploração colonial, na época do Brasil colônia, era restrita ao litoral. Não era pau-brasil. Então, a Mata Atlântica litoral explorava o pau-brasil. Qual é o problema do pau-brasil? É que uma árvore de pau-brasil é alta, tronco fino, copa larga. E aí várias árvores ao redor. Então tinha que cortar várias árvores ao redor para tirar o pau-brasil. Então devastou grande quantidade de madeira do litoral.
O segundo passo foi agora aproveitar a mata do interior, devastá-la para plantar capim. Para quê? Para pecuária. Então, a exploração de cunho interiorano foi devido à pecuária, tá certo? Preservava aquele pedacinho, aquele fragmento de Mata Atlântica, mas no interior devastava-se várias coisas para plantar pasto para o gado. Então, observa que a monocultura, juntamente com a pecuária, foi exatamente um dos maiores problemas em relação à exploração ambiental no sentido do desmatamento. Tá certo? Então, desmataram grande quantidade de faixas de florestas litorâneas e interioranas para que se trabalhasse no exercício da monocultura e no exercício da pecuária. Tá certo? Veja, eu sei que o mundo tem que desenvolver, eu sei que é necessário alimentar o povo, eu sei, mas tem que ser feito com um estudo planejado, que não foi feito no Brasil, pelo menos do Brasil colônia, até anos, até algumas dezenas de anos após o seu processo. Não, tem espaço? Tem floresta? Tem, desmata tudinho, vamos trabalhar com monocultura, vamos trabalhar com pecuária, tá certo? Não é muito diferente do que você vê quando você pega seu carro e vai viajar por essas regiões litorâneas ou pelo interior de Pernambuco, pelo interior da região brasileira. Você vê muita cana, você vê muita cana. Então você vê monoculturas extensas, né? Locais onde existiam florestas, agora só existem as monoculturas. Para onde foram as florestas? Deram lugar à monocultura. Né? Você vê muito gado, né? Muita cabra, muita ovelha. Para quê? Para dar lugar, desmata, bota pasto para criar isso aí. Então fique ligado nesses temas, tá certo? Esses questionamentos éticos em relação ao desmatamento do solo, eles caem muito em prova, tá certo? Além de fazer um paralelo com a ideia histórica, tá certo? Com a exploração colonial, né? na fase Brasil, na fase colonial do Brasil, também é um aspecto muito importante na poluição do solo, na sua prova do Enem em relação à biologia. Tá bom, galerinha? Fique ligado nisso. Até mais e a gente se vê. Tchau, tchau.